E o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento, o CONSEPLAN, se reúne nesta semana para discutir as principais reformas aqui do Brasil, como o caso da reforma tributária, administrativa, além de investimentos em infraestrutura. E para a gente falar sobre esses pontos, eu converso agora aqui na minha tela com Fabrício Marques, que é secretário estadual de Planejamento de Pernambuco e presidente do CONSEPLAN. Boa tarde, secretário. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Boa tarde, Gustavo. Agradecer por esse espaço importante para quem discute planejamento público no Brasil. A gente agradece a sua presença, secretário. Olha só, um tema que sempre surge para nós é a descontinuidade das políticas públicas, porque a gente está chegando aqui no fim de mais um mandato de governo, mais um ciclo de governo, e a gente vai ter novos mandatos já a partir de janeiro. Então, claro que isso muda todo o planejamento, toda a política pública. Então, te pergunto, secretário, como é que a gente pode evitar essa descontinuidade que acaba afetando tudo, sobretudo aqui o cidadão, né? A gente pode falar, por exemplo, em planos plurianuais, eles resolveriam parte desse problema, secretário? Isso é importante, isso é um tema importante sendo discutido nesse Congresso, é o nosso segundo Congresso CONSEPLAN. De fato, a gente tem na Constituição a figura do plano plurianual. Ela tem uma validade nos 3 anos de uma gestão e também no primeiro ano da gestão seguinte. Então, a princípio, se a gente fortalecer o PPA, né, os planos plurianuais, garantir que, de fato, o plano, no último ano de vigência, que é o primeiro do mandato seguinte, funcione adequadamente, isso resolveria e resolverá, espero, essa descontinuidade que a gente vivencia no Brasil de quebra de políticas públicas quando tem mudanças de governo, né? Quando você tem essa alteração de governo. Então, o PPA ele tem vigência hoje, né, para todos os estados até o final de 2027 e a gente espera que de fato ele seja fortalecido, que a gente passe por algumas reformas em termos de legislação e a gente consiga blindar as grandes políticas públicas que são colocadas de pé no Brasil, que são desafiadoras para estruturar, mas que a alternância de poder não tenha involuções nas entregas ao povo brasileiro. Secretário, aí um assunto muito importante que é a vigência da reforma tributária, muito discutido pelo CONSEPLAN também. Uma das grandes frentes dessa reforma é a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Só que, claro, a eficiência e o acesso a esses recursos dependem diretamente da capacidade técnica dos estados, depende também do planejamento das entidades. Como é que os estados estão se preparando para essa questão? Nós estamos trabalhando já há aproximadamente 3 anos, fortalecendo o sistema de planejamento dos governos estaduais. Nós temos uma rede de acadêmicos, de instituições multilaterais, Banco Mundial, BID e outras instituições, trazendo as melhores práticas internacionais. Alguns estados, inclusive, têm publicado já normativos em torno da construção das suas carteiras de projetos estruturantes. Pernambuco tem normativa em relação a isso, decreto da governadora Raquel Lira, nessa formatação da carteira de investimentos estruturantes para que, de fato, a gente consiga dar sequência a projetos que vão impactar a vida das pessoas. E, naturalmente, isso é uma condição importante para esse novo momento que nós vamos viver com a reforma tributária, né? Nós vamos ter, naturalmente, uma mudança do sistema tributário, mas, paralelamente a isso, também os estados serão beneficiados com o Fundo de Desenvolvimento Regional. E nós precisamos debater em profundidade quais são os projetos em que serão alocados esses recursos em cada território. Então, nesse momento, especialmente nesses últimos anos, foi debater metodologias, normativos. Isso, inclusive, tem uma centralidade na discussão hoje aqui no Congresso CONSEPLAN, para que a gente se prepare para esse novo momento, né, que os estados vão viver. Talvez a maior reforma federativa que a gente vai vivenciar aí nesses próximos anos é o início efetivo da reforma tributária a partir de 27. Né? Ela é escalonada, mas ela já se inicia com seus efeitos a partir de 27 e vai ter a maturidade aí importante até 2033 em termos de investimento, em termos de alteração, em termos de fundo de desenvolvimento.
Tudo bem, o senhor fala sobre investimento, a reforma tributária, ela traz, claro, pontos muito positivos, mas também traz as preocupações, como, por exemplo, o fim dos incentivos fiscais que estão previstos aí com o escalonamento dessa reforma. Então, existe um risco dentro dos estados de que a gente veja uma fuga de capital, uma fuga de estruturas produtivas, criando aí o que a gente apelida de novas Detroits, né, o esvaziamento dos estados, o secretário. Eu estou dando um exemplo aqui para você, por exemplo, as indústrias farmacêuticas em Goiás, automobilísticas no próprio Pernambuco, centros de distribuição em Minas. A gente pode ver esse impacto, o senhor enxerga isso? Não, tem um risco importante. Eu acho que o momento é muito oportuno também, esse momento de eleição, para se ter um debate até mais amplo com o setor produtivo, entender por parte do setor produtivo quais são as grandes demandas que os novos instrumentos vão permitir. Então, sai o incentivo, né, substituído o incentivo tributário, incentivo fiscal, por um novo modelo, que é um modelo de investimento, né? Os governos estaduais vão ter também um volume de investimento garantido com o Fundo de Desenvolvimento Regional robusto para os próximos anos, recursos perenes, e os governos precisam ter a melhor estratégia possível para mitigar o efeito da redução ou da perda, na realidade, dos incentivos fiscais. Então, nesse momento, aí eu vou dar o exemplo de Pernambuco, mas todos os estados estão vivenciando isso. O governo do estado tem intensificado a discussão com o setor produtivo, né, desde o primeiro momento lá do governo, mas tem se intensificado para entender qual a partir de 2027, a melhor estratégia, as melhores decisões de alocação de recursos para que a gente não só, primeiro, garanta a permanência dos setores produtivos que hoje estão lá no território, no caso de Pernambuco, trabalhando lá como setor, como você bem colocou, o setor automobilístico, mas também atrair setores com esses novos incentivos, né? Especialmente energia renovável e outros setores mais avançados que geram empregos de mais qualidade, de melhores salários, para a gente também, de alguma forma, reduzir a desigualdade regional, né? Pernambuco, só um exemplo, Pernambuco, apesar dos avanços recentes, Pernambuco foi o estado que mais aumentou a renda per capita nesses últimos 2 anos entre todos os 27 estados brasileiros. Mesmo assim, a nossa renda per capita é 30% abaixo da média nacional. Então, temos aí um desafio grande pela frente e nós temos que transformar essa reforma tributária, não só em manutenção dos empregos que temos lá, mas também em atração de novos setores, que são os setores do futuro, para regiões mais pobres do Brasil. E para a gente expandir um pouco a conversa, secretário, o senhor bem sabe que a gente vive um cenário macroeconômico não muito favorável. Apesar dos últimos 2 cortes na taxa de juros, a gente ainda vive um cenário de juros altos. Então, como é que o senhor enxerga o papel das PPPs nesse cenário de juros altos? Ainda é vantajoso para o setor privado construir hospital, construir estrada aqui no Brasil? É desafiador, né? O juros alto cria um desafio para atrair, para você colocar de pé uma operação que é estritamente pública, é um desafio muito grande. A gente, por exemplo, dando exemplo também de Pernambuco recentemente, nós acabamos agora essa semana de assinar o contrato de concessão do saneamento básico, fizemos um leilão no final do ano passado, estamos captando aí um compromisso de quase 20 bilhões de reais de investimento do setor privado e esse programa tem se viabilizado a exemplo de outros estados brasileiros. Mas tem setores fora da área específica do saneamento básico que é um desafio muito grande para atrair PPPs com a taxa de juros do nível que nós temos, é uma das maiores taxas de juros do mundo, né? Então, tem sido um trabalho muito grande estruturar projetos que se viabilizem com a taxa de juros, como nós estamos vivenciando no Brasil. Mas os governos no Brasil todo, acho que essa discussão mais ideológica das parcerias tem sido superada ano após ano. Nós temos visto grandes exemplos nacionais integração em projetos de PPPs e concessões puras, e eu espero que com o passar do tempo a gente tenha um ano aí de redução da taxa de juros, que a gente inclusive a partir de 2027 tenha taxa de juros mais próximas aos países mais desenvolvidos, eu espero, apesar de um ambiente, né, complexo, um ambiente de guerra, um ambiente que a gente vivencia muito complexo, para que a gente consiga deslanchar também com isso. Eu até vejo um espaço muito grande, até com o Fundo de Desenvolvimento Regional, com recursos garantidos, perenes, vai ser também uma grande oportunidade de trazer as garantias para atrair o setor privado. Talvez o setor privado tem muita dificuldade de estabelecer, principalmente pela falta de garantia.
de recurso, não só jurídica, mas se o Estado, né, ou se o município que vai estar ali, ele tem condições de ter contraprestação garantida em projetos estruturantes, né? Então eu espero também não só a redução da taxa de juros, mas com o Fundo de Desenvolvimento Regional, que os estados consigam transformar isso, alavanque seus investimentos, atraindo o setor privado pela garantia de recursos que nós teremos também com a reforma tributária. Muito bem, nós conversamos com o Fabrício Marques, que é secretário estadual de Planejamento de Pernambuco e presidente do Conceplan. Secretário, obrigado pelo seu tempo, seja sempre bem-vindo aqui no CNN Money. Obrigado. Um abraço.